Boa noite, amigos. Muito boa noite. 11 de agosto. Nós vamos lembrar da morte de JK, suicídio de Getúlio Vargas, a saída do Collor, o impeachment do Collor. Nada disso. Vamos lembrar das coisas, de datas boas. Por exemplo, hoje é dia do advogado. A Folhinha registra o dia do advogado. Parabéns a todos eles, a todos os profissionais do direito. É dia do estudante de direito também. E é dia do garçom. Você que sabe aquele bolero do Reginaldo Rossi, é só cantar. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. E agora vamos conversar com o advogado Antônio Carlos de Andrade Viana, comentarista aqui do programa. Boa noite, doutor Viana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. Parabéns pelo seu dia, que é um advogado muito atuante, um dos mais atuantes do Estado e do país. Obrigado. Parabéns a todos os advogados. Hoje, 11 de agosto, é o dia, se comemora o dia do advogado em homenagem à criação dos cursos jurídicos no Brasil, há 188 anos, por D. Pedro I. Ele criou 2 cursos, um em Olinda e outro em São Paulo, para atender o Brasil todo. E são os 2 mais tradicionais até hoje. E, em função disso, da criação dos cursos jurídicos no Brasil, é que nós podemos depois proclamar a independência, depois a república, a abolição da escravatura, e aí toda a sequência de evolução que o Brasil trouxe em função da instalação dos cursos no Brasil. Aliás, se D. Pedro I pudesse adivinhar, ele não poderia, não é? Diz que, já que é o dia do advogado, diz que o advogado morreu, foi para o céu. Chegou lá, São Pedro olhou o currículo dele e falou assim, meu Deus, que homem maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é um bom santo pai, tal. Esse homem tem todas as credenciais para entrar no céu, mas aí ele olhou lá e viu assim, profissão, é advogado. Ele falou, não dá. Não dá para entrar, advogado não pode entrar, aqui é a ordem do Senhor. Não pode, aqui ninguém entra, faz 2000 anos nenhum advogado entra. Aí o cara pegou, insistiu, não tem jeito. Aí o advogado ameaçou de fazer um barraco, chamar a imprensa, fazer um escândalo, ia derrubar o céu se não deixasse entrar. Aí São Pedro foi lá no Senhor, bateu lá, falou, Senhor, o Senhor abriu, e falou, mas que maravilha, eu tô aqui há 2000 anos, você nunca veio me visitar, nunca veio falar, é a primeira vez, que bons ventos trazem. São Pedro falou para o Senhor. O Senhor falou para São Pedro. Sim. Aí São Pedro pegou e falou, tem um advogado ali, diz que vai fazer isso aqui, vai fazer barraco aqui se não deixar entrar. Ele falou, faz o seguinte, deixa ele entrar, mas é só dessa vez, hein? Nunca mais. Passou 15 dias, São Pedro voltou lá, bateu, Senhor, mas que maravilha, 2 vezes em 2000 anos, tá bom e tal. Tá? O que foi agora? Ele falou assim, olha, Senhor, eu estou aqui há 2000 anos, nunca recebi 13º, férias, não tenho registro, não tenho porcaria nenhuma, quer dizer, ele já contaminou. Então foi assim, se D. Pedro criou o curso jurídico e logo, alguns tempo depois... Proclamaram. Proclamaram a República. Proclamaram a República. Tiraram e daí eles começaram os movimentos já influenciados pelo iluminismo da época, que tá as revoluções, essa coisa toda. É brincadeira. Agora vamos falar do Supremo, que julga a questão da descriminalização das drogas, doutor Viana. Essa semana? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Depois de amanhã. O Supremo vai julgar uma ação que vai valer como repercussão para todas as demais, em que se questiona se a posse de droga,
o porte de droga para uso próprio, para consumo, se continua sendo crime ou não. Porque pela lei de drogas é crime. Portar é crime. Pode ser uma quantidade pequena de droga, mas é crime. Crime de posse de droga. Bom, o Supremo, ou a ação, discute que não há lesividade para a sociedade. Que isso é uma ofensa à nossa Constituição com relação à prerrogativa individual. Porque nós temos vamos dizer assim, uma liberdade individual de você dispor do teu organismo. Se o cara quiser pular de cima do prédio, não é crime no Brasil. Pode se matar. O que vai fazer? É a liberdade do cidadão. Se o cidadão quiser guardar o silêncio, não é uma prerrogativa, não é um direito? Por quê? Porque o Estado não tem o poder de influenciar no seu íntimo. Se o cidadão quiser ser homossexual, ou a mulher homossexual, não pode o Estado querer invadir essa privacidade. E com relação ao uso da droga, a mesma coisa. Se o cidadão pode beber, encher a cara, tomar um porre, é um direito que ele tem. Se ele quiser fumar cigarro, é um direito que ele tem. Então, o Supremo, a tendência, pela nossa liberalidade constitucional, pela evolução, assim como o Supremo liberou o aborto anencefálico, o Supremo liberou o casamento homossexual. Sim. Então, a tendência é que o Supremo descriminalize isso e a partir dali. Até porque o problema não é tão simples assim. O individual. Acontece que a polícia é muito repressora. Então ela chega numa praça pública e vê 6 garotos pobres de periferia queimando fumo lá, ela desanca o pau, prende e chama de traficante. Por quê? Porque um comprou e deu para o outro. Você deu para ele? Aonde você arrumou essa droga? O fulano que me deu. Então o fulano é traficante, aprende. Então aquela meia dúzia, 2 ou 3 já vão ser autuados como traficante. O outro autuado como usuário. Mas, de qualquer forma, 40% do que está preso hoje no Brasil é essa juventude, pé de chinelo, coitado, que estava usando droga. Isso é uma questão de saúde pública, o que o sistema tem que pôr à disposição para quem quiser recuperar, certo? Mas a evolução, e nós estamos falando em curso de direito, nós evoluímos muito. Porque, olha, na época, antes do Código Penal, a época do Império, nós tínhamos ordenações filipinas. Você é advogado, estudou isso, Militão. Sim. Nós éramos regidos pelas ordenações filipinas. Naquele estatuto, no Brasil, como em Portugal, era proibido, era tipificado o sodomismo. O que é sodomismo? Homossexualismo. Pederastia, depois chamado de pederastia. Era proibido. Sabe qual era a pena? Queimar em praça pública. Não era enforcado, nem guilhotinado, era queimado em praça pública. Veja que evolução. Hoje o Supremo reconhece, né, que o homossexual pode ir no cartório e se casar legalmente com documento e tudo. Pode adotar filhos. Então, a pena, por exemplo, tinha uma pena que se 2 homens do mesmo sexo, porque mulher nem se pensava nisso, o código não pensava nisso, mas 2 homens se masturbando juntos, tinha uma tipificação legal, eles eram condenados a 20 anos nas galés. Pena de galé era aquela pena que o cara ia prestar serviço no porão do navio. 20 anos em alto mar, remando e prestando e carregando caixa e sendo escravo. Acorrentado, veja. Então, o mundo evoluiu, graças a Deus, graças a esse espírito liberal, o mundo ocidental e tudo mais. E o Brasil, estamos aí. Eu acho que o Supremo tem tudo para dar o exemplo agora, liberar o uso da droga, vai liberar muita gente da prisão e vai liberar muito PM de ficar fazendo polícia ostensiva na rua, atrás de maconheiro, que isso
não se admite mais na nossa sociedade. Mas o cara foi preso com um tijolo de maconha e falou, não, aí isso é para meu uso pessoal. Não, aí é traficante. Aí, então, essa é a diferença, porque o soldado de polícia, porque é o soldado na rua é que faz essa seleção, quem prende... que classifica. Ele prende, por exemplo, o viciado, o usuário como traficante, porque ele quer prender o cara como traficante, diz que aquilo é objeto de tráfico, e prende e solta o traficante porque diz que é usuário. Então essa seleção é feita, enquanto tiver esse estatuto repressor que nós temos, nós não vamos evoluir. As cadeias estão entupidas aí. É verdade. De nego que foi preso com cigarro de maconha, não sei o quê, entendeu? Então isso não pode. Coitado aqueles que usam crack, né, que a gente vê no centro da cidade, em São Paulo, aqueles milhares de gente, aquelas almas, coitadas, penadas ali, não é verdade? Aquilo é questão de saúde pública. Como é que a polícia vai chegar lá e ficar prendendo aqueles coitados lá? Não é? Aí fala assim, não, ele é traficante, porque passou uma pedrinha para o outro. Não, tem que acabar com isso. Tem que dar saúde para esse povo. Doutor Werner, para encerrar, estamos em cima da hora. Eu vi um dado que o Brasil tem 120 milhões de ações nos fóruns estaduais e federais do país. Que loucura, hein? É loucura, mas é o seguinte, é bom que a população saiba que 70%, Militão, 70% desses 120 milhões. Desses 120 milhões em todas as esferas estadual e federal é promovido pelo Estado, pela União, pelo Estado, pelo município. Sempre o Estado, porque o Estado não paga, o Estado não cumpre, o Estado não dá jeito, o Estado não funciona, e aí o cidadão tem que recorrer à justiça. Então o Estado autua errado, o Estado age errado, o Estado é prepotente, o Estado intervém na sua família, intervém na sua casa, nos seus negócios, e é por isso que a justiça está entupida. Falta de democracia pelo nosso Estado. Obrigado, doutor Viana. Grande abraço. Obrigado e boa noite. Grande abraço, parabéns. Ficamos de dever uma garrafa de vinho para comemorar o Dia do Advogado. Vamos comemorar juntos. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. E quero lembrar, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná.
Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E tem promoção no Gin-Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Agora sim, vamos conversar com Otávio Scandelar, que está nessa série aqui no programa Militão e Militão sobre sucessão familiar. Como vai, Scandelar? Tudo bem? Muito bem, Marcelo. E você também está bem? Bem, tranquilo. Muito bem. Diga! Já? Já. Caramba, hoje você está oriçado. A toda. A toda, né? Hoje o que você vai abordar dentro da série? Vamos continuar, vamos falar um pouco sobre a casa hoje. Opa! O lar, né? Mas antes de começar, eu quero dizer uma boa noite, né? Você que está nos ouvindo, está nos vendo, né? E dizer que a televisão é um meio de comunicação que entra na casa, entra no lar das pessoas, muitas vezes sem permissão. Portanto, então, nós estamos hoje pedindo a permissão sua para nós falarmos com você que mora, que reside. Mas eu quero fazer algumas perguntas também para você, Marcelo. Opa! Continuando o que nós falamos anteriormente. E vamos ver o que a nossa Constituição, Marcelo, fala sobre o lar, sobre a moradia. Opa! Vamos começar aqui pelo artigo 5º da nossa Constituição. Aliás, desculpe. Antes eu quero fazer um registro aqui, que hoje é dia 11 de agosto. Exatamente. É dia do advogado. Opa! Essa classe laboriosa, que tem feito muito pela nação, que tem trabalhado bastante. Então, a todos vocês, possivelmente talvez deve vir outro advogado logo depois aqui, isso? Exato. O Viana, né? Que é um grande advogado. E dizer do trabalho laborioso que esse pessoal, essa profissão faz ao Brasil, tá? Vamos lá, começar lá no Rui Barbosa, lá em Haia e por aí afora, né? Então, a você, Causídico, parabéns a você, continue nesta luta, continue defendendo os menos favorecidos, que Deus os ajude, que vocês continuem sempre com a alma limpa, puros, e façam exatamente o que tem que ser feito. Como nós estamos fazendo aqui no que tange a sucessão familiar, mais uma vez frisando, não é a sucessão familiar e empresarial, tá? Vamos ficar na sucessão propriamente dita, pessoa a pessoa. Você ia falar da Constituição. Vamos lá. Eu vou ler, eu não sei de cabeça, lógico. Capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, Marcelo. Então, no artigo 5º da Constituição diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e brasileiras, lógico, né? Mas aqui está tudo no masculino, brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem todos esses artigos. E agora então nós vamos lá no item 10, que diz o seguinte. O item 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É inviolável. É inviolável. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ok? Vocês já vão entender porque nós estamos lendo isso. E no item 11, agora sim nós vamos entrar propriamente na sucessão. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Preste atenção, gente. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Mas o que tem a ver com sucessão familiar com isso aqui? Tem sim, Marcelo. Agora vem. Então agora vamos ver o que diz a Constituição, que nós já lemos, né, no artigo 5º. Marcelo, qual o primeiro lar seu? Minha primeira casa? Sua primeira casa. Foi um edifício na Rua Sergipe. Muito bem. Quando morei com meu pai e minha mãe, era bebê, não vou lembrar. Muito bem. Você que está aí me ouvindo, se prestar atenção, qual o primeiro lar do homem ou da mulher? É o útero. É verdade. É antes disso. Este é o primeiro lar, por isso, na sucessão familiar, agora então vocês vão entender por que isso daí. Então, o primeiro lar meu, seu, Giovanni, você que está me vendo, ouvindo, é o útero da mãe. Portanto, então, meus amigos, minhas amigas, você, é muito sério esta questão, tá? Do lar, o primeiro lar, que é a gestação, que é onde exatamente começa, então, Marcelo, a sucessão familiar. Então, agora, fale para mim um pouco desse lar uterino. Como é que já você complicou. Exatamente isso, Marcelo. Você vê? Complica mesmo, porque nós, em vias de regra, nós não falamos sobre isso. Sabe, porque a gente já começa indo já logo na segunda moradia, que é pós-nascimento, na casa de um pai ou de uma mãe. Tá? Mas como é que será que a gente... Como é que é o comportamento do nascituro, do feto dentro do útero? Será que ele foi assim bem concebido? Houve uma programação, houve uma intenção das partes do macho e da fêmea para que desse uma moradia inviolável para aquele feto? Então, você, mais uma vez eu peço, antes de você colocar um ente no seu primeiro lar, pense bem sobre isso e faça do primeiro lar do seu filho um lar de alegria, de saúde, de felicidade, tá? A gente já falou sobre isso. Converse com a criança já dentro do primeiro lar, que nós vamos chamar de feto, não é isso? Isso. Tá, é o feto. Depois, Marcelo, nós vamos fazer, vai ter que ser nos outros programas, porque o que a gente tem... O tempo voa. O tempo voa, sabe? A gente às vezes começa a falar sobre um item e acaba não tendo muito tempo para terminar aquele item, por isso que a gente tem que ir fazendo programa. Isso até um pouco é para amarrar você, viu? Fica na série com a gente. Fica na série, para você vir novamente na terça-feira que vem, se Deus quiser, se tudo estiver em ordem, a gente volta e continua sobre esse tema, porque eu vou ter que parar aqui, nosso tempo já está terminando. Isso. Mas ainda assim eu quero frisar mais uma vez, o primeiro lar... É o útero. É o útero. Então ele tem que ser assim, tem que ser preparado com muito carinho, com muito vigor, tem que ser bem construído. Portanto, a criança tem que estar no útero forte, preparado, porque você, jovenzinha de 12, 13 anos, teu útero não está preparado ainda para colocar lá dentro o seu primeiro morador. É muito então, risco. É muito risco. Pense melhor, meus irmãos, pense melhor, minhas irmãs. Eu acho que é isso hoje. E na terça-feira que vem eu volto a falar sobre esse assunto, se Deus quiser. Muito obrigado, Otávio Scandelar. Grande abraço para você. Muito obrigado a você, uma boa noite e até a terça-feira, se Deus quiser.